Quando você pensa na International Watch Company, mais conhecida como IWC, provavelmente sua mente vai direto para a vasta linha de relógios de piloto deles, e com razão. No entanto, se você olhar mais a fundo, vai perceber que há muito mais por trás da marca. E, dado seu estilo suíço-alemão, que difere de muitos de seus contemporâneos, ela desenvolveu um caminho único na indústria relojoeira que não tem um rival direto. Neste vídeo vamos falar o que você deve saber antes de pensar em comprar um IWC. Mesmo que você já goste ou tenha comprado um IWC, espero que saia daqui com uma compreensão ainda melhor da marca. Então este vídeo será dividido nas seguintes seções. A primeira seção é a história da IWC e sua importância histórica. A segunda parte trata das famílias de modelos e seus destaques. A terceira aborda motivos para escolher ou não a IWC. Por fim, listo algumas das minhas escolhas favoritas do catálogo. E se quiser saber mais sobre a marca, vou deixar 2 links úteis abaixo. Um deles é o meu tour pela fabricante IWC, com o CEO da marca, Chris Granger. Isso aborda todos os diferentes aspectos do processo de fabricação, como eles conseguem produzir algumas das caixas, o processo de montagem e, na verdade, um tour pelo local em Schaffhausen. Recomendo muito isso. Isso estará na descrição, junto com outro artigo que foi escrito por um colega meu, Mark Bernardo. Ele é autor de um livro sobre relógios de piloto chamado Airtime, e ele aborda todos os detalhes sobre o que você deve saber sobre o ícone da aviação que é a IWC. Então, passando pela série Mark, os Big Pilots e muito mais, todo o significado histórico também estará na descrição, e eu recomendo muito. Agora, um dos aspectos mais fascinantes da IWC é sua formação pouco convencional, já que essa marca suíça foi na verdade fundada por um americano. Aos 27 anos, Florentino Ariosto Jones fundou a International Watch Company. Em 1868, Jones era executivo da indústria relojoeira da Nova Inglaterra, quando decidiu seguir seu próprio caminho. Essa era a sua visão: fabricar relógios de bolso de alta qualidade para o mercado americano, utilizando a expertise suíça em relojoaria combinada com métodos de fabricação americanos. Na época, a relojoaria americana estava desenvolvendo técnicas industrializadas, que levavam a uma produção eficiente, a ponto de até os suíços se perguntarem como eles conseguiam fazer isso. Agora Jones, reconhecendo o poder desse conhecimento, fundou a nova empresa em Schaffhausen, que continua sendo o local da sede deles até hoje. A proximidade com o rio Reno, que fornecia energia hidrelétrica, foi um dos principais motivos para escolher Schaffhausen. Coincidentemente, a usina hidrelétrica foi construída por ninguém menos que um relojoeiro e industrial, Heinrich Moser, da Moser C, um nome importante que você provavelmente já ouviu falar se você gosta de relojoaria suíça. Quase 200 pessoas trabalhavam na fábrica original da IWC, mas a nova empresa teve dificuldades para exportar relógios aos Estados Unidos por tarifas e outros problemas. Acho que certas coisas nunca mudam. Mas em 1875, Jones deixou a empresa, abandonando o ramo da relojoaria para sempre. A empresa precisava de novos investidores, e em 1880 um de seus acionistas, o industrial Johannes Rauschenbach Vogel, comprou a IWC, e a empresa permaneceu na família Rauschenbach por 4 gerações. Uma das primeiras inovações da IWC foi em 1885 com a introdução do primeiro relógio de bolso com exibição digital de horas e minutos, conhecido como Paul Weber. Os relógios receberam o nome de seu inventor, Joseph Paul Weber, que licenciou o mecanismo de horas e minutos saltantes para a IWC em 1883. A IWC lançou o relógio de pulso Paul Weber edição 150 anos, como uma homenagem moderna em 2018, prestando tributo ao design original do relógio de bolso. Outro momento crucial ocorreu em 1899, quando a IWC lançou seu primeiro relógio de pulso para mulheres. Um pequeno relógio de bolso foi adaptado com asas para a fixação de uma pulseira, preparando o terreno para o futuro da marca. Agora, o século XX marcou o ponto em que a IWC realmente se destacou e transformou a empresa no que conhecemos hoje. Em 1936, a marca promoveu o lançamento de seu relógio especial de piloto de 38mm, a referência 436, mais tarde conhecida como Mark IX. O DNA dos relógios de piloto deles é claro aqui, com algarismos arábicos legíveis e uma coroa grande. O relógio também tinha cristal resistente a impactos e luneta interna giratória com indicador triangular. Em um período semelhante, em 1939, a IWC lança outro modelo pioneiro com o Portugieser. O relógio foi concebido quando 2 empresários portugueses visitaram a sede da International Watch Company, propondo um grande relógio de pulso em aço inoxidável com a precisão de um cronômetro marinho. O resultado foi um modelo social de 41,5 mm, a referência 325, com algarismos arábicos limpos, ponteiros em forma de folha e um grande submostrador acima do 6.
Ele usava o movimento de um relógio de bolso estilo Hunter, cuja caixa grande contrastava com a preferência da época por modelos menores. O relógio não teve sucesso ao ser lançado, e saiu do catálogo, mas um colecionador apareceu na IWC com um dos primeiros 325, o que motivou a reintrodução do nome anos depois. O novo modelo, o 5441, foi lançado em 1993 para celebrar o 125º aniversário da marca. E hoje a linha portuguesa está entre as mais amplas da IWC, e é um dos ícones mais importantes da sua coleção. A linhagem dos relógios de piloto da IWC continuou na década de 40 com o 431 BUR, já que a IWC foi uma das 5 fornecedoras do relógio para a Força Aérea Alemã. O relógio foi o precursor dos modelos modernos Big Pilot, com seu enorme diâmetro de caixa de 55 mm. Também tinha mostrador com marcação árabe tipo A, triângulo de orientação e coroa cônica projetada para fácil uso com luvas. Após o Mark X fornecido às tropas britânicas durante a Segunda Guerra Mundial, a IWC lançou em 1948 um lendário relógio de piloto, o Mark XI produzido para a Força Aérea Real Britânica. Com seu mostrador de alto contraste, triângulo de orientação e a marcação Broad Arrow do Ministério da Defesa, o Mark XI se tornou o modelo para a série Mark da IWC nas décadas seguintes. Na verdade, exceto pela marca e pela remoção da Broad Arrow, o layout do mostrador permanece essencialmente inalterado nas versões modernas. O Mark XI de 36 mm tinha movimento manual calibre 89, de grau cronométrico, protegido por caixa interna de ferro macio para resistência magnética. O relógio era tão bem conceituado que permaneceu em serviço por quase 4 décadas, até 1984. Relógios de piloto são a primeira coisa em que todo mundo pensa. Ao refletir sobre a história da marca, você reconhece esses pontos-chave de influência na indústria pelos quais eles também são responsáveis. Um exemplo disso é o Ingenieur, com o modelo original que fez sua estreia em 1955 com a referência 666, um relógio de estilo elegante que também era notavelmente durável no uso diário. Além de resistente à água e choques, o primeiro Ingenieur tinha uma gaiola interna de Faraday em ferro macio, tornando-o altamente antimagnético, semelhante ao Rolex Milgauss. A linha Ingenieur trazia movimentos automáticos com sistemas de corda eficientes e resistentes a choques, projetados pelo diretor técnico da IWC da época, Albert Peloton. Uma grande reformulação do modelo aconteceu em 1976, com a introdução do Ingenieur SL 1832 com pulseira integrada, apelidado de Jumbo, e projetado por ninguém menos que Gerald Genta. Agora com 40 mm de diâmetro, o 1832 ostentava uma larga luneta circular com 5 furos e uma pulseira esculpida em elos em H. E embora o 1832 seja agora altamente desejado, ele teve uma recepção morna quando foi lançado, com menos de 1000 exemplares produzidos. Outro pilar do catálogo moderno da IWC fez sua estreia em 1967, com seu primeiro relógio de mergulho, o Aqua Timer. O relógio tinha resistência à água de 200 metros e luneta interna giratória, ajustado por uma segunda coroa para evitar movimentos acidentais. A IWC também esteve entre os primeiros a adotar movimentos de quartzo, começando em 1969 com a referência 3501 da Vinci. O da Vinci original foi o primeiro relógio de pulso da IWC com movimento de quartzo Beta 21, criado em parceria com outras marcas suíças. O lendário relojoeiro da IWC, Kurt Klaus, e o designer Hanno Bucher conceberam o que se tornou o Portofino no final dos anos 70, feito a partir de um relógio de bolso com fase da lua convertido, construído em torno do calibre 9521. A linha Portofino atual oferece modelos automáticos de 3 ponteiros em diferentes tamanhos, cronógrafos, versões com fase da lua e calendário perpétuo, incluindo algumas opções em metais preciosos. E um dos modelos mais importantes da IWC fez sua estreia em 1985, e nem era exatamente um modelo, era uma ideia em torno do calendário perpétuo, que veio do lendário relojoeiro Kurt Klaus, quando ele desenvolveu um dos maiores avanços nesse tipo de complicação. Isso veio com o Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph, referência 3750. O movimento inovador, o calibre 7960, usava uma base Valjoux 7750, combinada com um novo módulo composto por apenas 80 e uma peça SNAM. Agora, o gênio do perpétuo Kurt Klaus era que todas as funções do mecanismo do calendário são sincronizadas, permitindo o ajuste apenas pela coroa, sem a necessidade de botões adicionais. A evolução do design revolucionário de Kurt Klaus pode ser vista nos modelos de calendário perpétuo da IWC de hoje, dentro das linhas Portugieser e Big Pilot. Nos anos 1990, a IWC cresceu muito sob a liderança da lenda da relojoaria Gunther Blümlein, também responsável pela ascensão de outras marcas como a Longa. Hoje a IWC faz parte do grupo Richemont, que adquiriu a fabricante de relógios em 2000 por cerca de 2,8 bilhões de francos suíços.
Falamos dos principais marcos da IWC. Agora vamos analisar as famílias de modelos atuais, começando pela principal. Esta é a linha de relógios de piloto da IWC. De todas as 5 coleções que vamos destacar, este pilar é o que possui mais variedade. No ponto de entrada, há o piloto de 36mm que parece prestes a ser descontinuado. E então você tem o Mark XX com 3 ponteiros em aço, com vários mostradores para escolher. Eles apresentam um calibre de 120 horas da série 32000, o 32111, e então estão disponíveis opções tanto de pulseira quanto de bracelete. A partir daqui você verá variantes de 3 ponteiros em materiais como titânio e cerâmica, incluindo os modelos Top Gun Cerâmica 40 e 1mm em várias cores. Em seguida passamos para o cronógrafo de piloto. A linha começa em 41mm e depois aumenta de tamanho, chegando até 44mm. Novamente você encontrará uma variedade de mostradores, opções de pulseiras e braceletes, além de diferentes caixas. Materiais incluindo aço inoxidável, bronze, titânio, cerâmica, ouro e a liga exclusiva Ceratanium da IWC, que combina a resistência e leveza do titânio com a resistência a riscos da cerâmica. A família de modelos Big Pilot agora vem em 2 tamanhos, o menor com 43mm e as versões padrão com 46mm ou mais, o que ainda é uma redução considerável em relação aos originais de 55mm dos anos 1940. As versões maiores também terão um indicador de reserva de marcha às 3 horas, com longa autonomia. A linha Big Pilot traz opções variadas de mostradores, materiais de caixa e o sistema de corda bidirecional Peloton Pull. E à medida que você sobe de nível, a disponibilidade de complicações de calendário perpétuo entra em cena com o movimento 526, 16 de 168 horas, descendente do design de Kurt Klaus. E, por fim, há alguns modelos especializados que incluem o Time Zone de 46mm ou World Time em aço ou cerâmica, edições limitadas de turbilhão e o Big Pilot Shock Absorber em Ceratanium, um relógio de 6 dígitos que pode resistir a forças de aceleração de até 30.000 GS. Para que você não pense que a IWC só faz relógios de piloto o tempo todo, agora vamos para a principal linha de relógios de vestir da IWC, o Portugieser. Conhecidos pelo design com grandes asas e mostradores em algarismos arábicos. O Portugieser vai desde o automático só com horas de 40mm e pequenos segundos até os patamares mais altos da alta relojoaria. A versão de 40mm vem em várias opções de cores de mostrador e materiais de caixa, incluindo aço, ouro vermelho 5N e ouro branco. O cronógrafo Portugieser de 41mm tem caixa maior, e é um dos meus favoritos, oferecendo diversas opções de cores e materiais de caixa, todos com o calibre 69.355 de 4 Hz. Para quem prefere caixa maior, o automático de 42mm traz mostrador equilibrado, com submostrador de reserva de marcha às 3 e de segundos contínuos às 9. O modelo de 42 está disponível em várias cores de mostrador e materiais de caixa, e oferece reserva de marcha de 168 horas com o movimento automático calibre 5211. A partir daqui entramos nas complicações mais esotéricas, começando pelo altamente especializado Portuguese Yacht Club Moon and Tide, que exibe não apenas as indicações das marés, mas também a fase da Lua para ambos os hemisférios, norte e sul. O catálogo Portugieser também conta com sua parcela de modelos com calendário perpétuo, começando em 42mm e chegando a 44,4mm em versões de aço ou metal precioso, com variedade de mostradores. Neste ponto entramos na alta relojoaria exótica. Referências incluindo o Portugieser Handwound Tourbillon em ouro vermelho, o Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon e o Portugieser Tourbillon Retrograde Chronograph, com data retrógrada e turbilhão voador. Você pode alcançar outro nível com o Portugieser Grand Complication, que reúne cronógrafo, calendário perpétuo, repetidor de minutos e preço sob consulta. Também neste nível você encontrará o Portugieser Eternal Calendar, lançado em 2024 no Watches and Wonders. Este relógio que chamou a atenção é um modelo de calendário perpétuo secular, com uma precisão matemática de 45 milhões de anos para o seu mostrador de fases da Lua. Na verdade, ele foi premiado com o Grande Prêmio no GPHG Awards em 2024. E finalmente chegamos ao Portugieser Citroën Scafusia, o relógio mais complexo já feito pela IWC, que é essencialmente um instrumento astronômico personalizado. A parte traseira do relógio exibe o céu noturno visto de sua casa. É esse segmento superior do catálogo da IWC que prova que a marca é muito mais do que apenas seus relógios de piloto, e é mais capaz do que muita gente imagina. Agora, o Portugieser não é a única linha mais sofisticada no catálogo da IWC. Também existe a estética mais elegante da linha Portofino, com suas asas mais finas e formais e mostradores que apresentam índices em bastão e numerais romanos.
A linha Portofino começa com modelos de aço com indicação de horas e data em vários diâmetros de caixa, incluindo 34, 37 e 40 mm, alguns com índices cravejados de pedras e beséis com joias. Há várias opções de cores, pulseiras e braceletes, como pulseira milanesa e caixas em ouro vermelho 5N para faixas de preços superiores. Além dos modelos com indicação de horas e data, a linha Portofino começa a oferecer mais complicações, incluindo um modelo automático em aço de 39 mm com data por ponteiro, e a introdução de modelos cronógrafos automáticos, com um design de 2 submostradores em 39 mm e 3 submostradores em 42 mm também disponíveis em ouro vermelho 5N. Os modelos Portofino com fase lunar automática estão disponíveis em vários tamanhos, em aço ou ouro vermelho, além das versões de corda manual de 8 dias com indicador de reserva de marcha. No topo da linha Portofino estão os modelos com calendário perpétuo em aço ou ouro vermelho com a complicação criada por Kurt Klaus, operada só pela coroa. O engenheiro assumiu muitas formas ao longo dos anos, inclusive no século XXI com a mais recente e enfática das mudanças ocorrendo no Watches and Wonders em 2023. Esse foi o momento em que vimos a reintrodução do engenheiro com pulseira integrada, que presta homenagem ao design de Gerald Genta, em 1976. Com caixa interna de ferro macio para proteção magnética, mostrador com textura quadriculada, bezel com 5 furos e resistência à água de 100 metros. A linha expandiu oferecendo opções de cores em aço, incluindo versões de 35 mm que complementam as de 40 mm. Há também um modelo totalmente em titânio de 40 mm que exibe um visual monocromático elegante, além de uma edição especial verde e dourada ligada ao personagem de Brad Pitt, do recente sucesso de bilheteria do filme F1. Mais acima há um modelo todo em cerâmica preta de 42 mm e uma nova versão em aço de 41 mm com calendário perpétuo e mostrador azul. Para completar a família de modelos, são oferecidos 2 modelos totalmente em ouro 5N, um com mostrador dourado de 35 mm e outro de 40 mm com mostrador preto. E para a nossa última e menor das coleções, chegamos ao exclusivo e altamente competente relógio de mergulho da IWC, o Aqua Timer. Ele possui uma caixa de 42 mm resistente a 300 metros com um diferencial marcante, um bezel interno rotativo operado pelo bezel externo. A rotação unidirecional utiliza um sistema de embreagem deslizante para girar o bezel interno, evitando o aumento acidental do tempo de mergulho. Além do visual marcante e do bezel diferenciado, o Aqua Timer supera muitos concorrentes com sua reserva de marcha de 120 horas. Além das versões com 3 ponteiros disponíveis em azul ou preto, tanto na borracha quanto na pulseira de metal, há vários outros modelos na família. Incluem o Aqua Timer cronógrafo de 44 mm em aço, disponível em azul ou preto com pulseira de borracha. Subindo de nível, você encontrará o Aqua Timer cronógrafo edição Ilhas Galápagos, uma referência de 45 mm totalmente preta, com caixa de aço inoxidável revestida em borracha vulcanizada e uma reserva de marcha estendida de 68 horas graças ao calibre 89365. E finalmente, há o Aqua Timer cronógrafo edição Expedition Charles Darwin de 44 mm, uma variante com caixa de bronze que oferece a mesma reserva de marcha estendida da edição Galápagos. Agora vamos entrar no conceito de porquê ou porquê não IWC. Então vou começar pelo porquê não primeiro e depois passaremos para o porquê. Então acho que o primeiro ponto que eu destacaria sobre a IWC é que eles são bastante utilitários no estilo de design de muitas das peças que as pessoas normalmente conhecem. Se você não é alguém que gosta de relógios de piloto e não gosta dessa abordagem mais suíço-alemã de relojoaria, a marca pode não ser para você. Número 2. Os tamanhos deles também tendem a ser um pouco maiores do que o que algumas pessoas podem estar procurando. Eles deixaram isso mais acessível nos últimos anos, mas se você observar alguns calendários perpétuos, normalmente disponíveis em caixas maiores. Muitos relógios de piloto deles também são maiores. A série Mark tomou outro rumo, mas isso é um desenvolvimento mais recente. Então, se você quiser mais opções de tamanho entre, digamos, 36 a 39 mm, essa marca não oferece tanto quanto oferece entre 40 e 44 mm, por exemplo. Sobre o terceiro ponto, queria falar do movimento. Os calibres são bem feitos, mas há 2 aspectos que devo mencionar. Eles não terão certificação de precisão como cronômetros, ao contrário de concorrentes com títulos como Master Chronometer ou Superlative Chronometer. A IWC não é tão rigorosa nesse ponto. Se você busca um movimento mais preciso, talvez a IWC não seja ideal. Os movimentos não são imprecisos. Eles têm ótimo desempenho, mas a IWC raramente possui certificações de cronômetro.
E além disso, a complexidade dos calibres na linha de entrada, como nos movimentos de 3 ponteiros, também não é tão ampla quanto a de alguns concorrentes. Geralmente você verá movimentos parecidos em relógios de 6 a 7 mil dólares, usados também em modelos de metal precioso que chegam a 30 ou 40 mil dólares. Mas isso não é novidade. Acho que alguns na IWC não percebem que não possuem essa estrutura em camadas. Quando dizem que o Engineer tem o mesmo movimento do Mark XX, isso tem gerado muito feedback. E então, o número 5, eles realmente negligenciam certos nichos do mercado. Vou mencionar dois aqui. Se busca relógios femininos, a IWC não é uma opção, pois praticamente ignora esse segmento. Assim como os relógios de mergulho. Sim, o Aquatimer é realmente legal. Ele tem seu próprio estilo e sensação, mas vai ser algo único. Não existem muitos relógios de mergulho da marca. Então a IWC é mais focada no que faz bem e não se dispersa demais. Se você busca um relógio de estilo diferente, a IWC não costuma adotar essas abordagens para certos nichos. Mas agora vamos para o motivo da IWC. Agora, o primeiro ponto que eu destacaria é que eles possuem sua identidade. Acabei de falar sobre como eles não são a marca que vai tentar abraçar coisas demais, e isso funciona a favor deles aqui. Ao pensar em design de relógio de piloto e calendários perpétuos, a IWC realmente se destaca nessa categoria. Eles têm uma história notável com relógios de piloto, e estão entre os 3 grandes. Seriam IWC, Breitling e Longines. A Rolex provavelmente estaria lá com o GMT Master, mas esses são os 3 principais que eu citaria, e a IWC pode liderar ou pelo menos disputar o primeiro lugar. Número 2. Mesmo com o posicionamento de luxo, seus relógios ainda mantêm os princípios de verdadeiros relógios ferramenta. Eu gosto dessa ideia. Acho que muitas pessoas querem comprar um relógio que ainda pareça ter sido criado com um propósito, e os relógios da IWC conseguem fazer isso. Alto contraste e materiais exóticos à sua escolha que cumprem bem a função. Eles ainda são utilizados por pessoas no campo da aviação e em situações extremas. Colecionadores de relógios e entusiastas gostam disso. Número 3. Eles têm uma variedade de ícones definitivos em seu catálogo. Isso inclui a série Mark, o Big Pilot. Então, só na coleção de aviação já existem vários ícones. Depois vem o Engineer e o Portugueser. Todos são lendas. Muitas marcas buscam um ícone, mas a IWC tem vários. Número 4 é simplesmente a capacidade deles no desenvolvimento de grandes complicações. Eles são subestimados nesse aspecto. Esse é um dos pontos da IWC. Se eu pudesse deixar uma mensagem para você neste vídeo, caso não conheça muito a marca, é para não pensar nela apenas como a empresa que faz relógios de piloto na Suíça alemã. Eles são incrivelmente capazes de produzir esses relógios de estilo utilitário, mas também essas peças de alta complicação que chegam ao topo da alta relojoaria. E sem falar na celebração de Kurt Klaus, e o que ele conseguiu fazer pelos calendários perpétuos nas décadas de 1980 e 1990. A IWC realmente dominou esse gênero por um período de tempo. Eles eram uma das marcas que você pensava quando queria comprar um calendário perpétuo, e isso continua até hoje. E o número 5 é o domínio deles sobre os materiais. Vou mencionar isso em 2 pontos. Primeiro, as pulseiras deles são muito boas. Se você já usou uma pulseira da IWC, sabe que ela se destaca frente à concorrência. O microajuste é excelente. Adoro o botão oculto da série Mark XX e outros modelos. Você também comenta sobre os materiais exóticos das caixas. Eles foram pioneiros no uso de cerâmica na indústria. Eles também conseguiram desenvolver outras ligas proprietárias diferentes, como o Ceratanium. Eles também usam titânio com frequência e fazem isso de maneira excepcional. E por fim, o motivo pelo qual eu mencionaria a IWC e recomendaria adquiri-los é que eles são diferentes. Eles não são como muitas outras marcas suíças. Eles foram fundados por um americano. Eles ficam no lado suíço-alemão do país. Em Schaffhausen realmente não há muita relojoaria em Schaffhausen. Tem um pouco. Você tem a Moser, mas isso difere do Valet de Joux. A abordagem e o design deles são distintos. Você percebe isso em como eles se apresentam na comunicação deles. Esta é uma empresa suíço-alemã, não uma empresa suíço-francesa. E existe uma diferença na cultura e nos relógios que eles acabam produzindo. Isso é só uma opinião. Vou citar alguns dos meus relógios favoritos da IWC. Primeiro veremos a categoria de relógios sociais. O primeiro modelo que analisei no canal foi o cronógrafo IWC Portugueser, e considero esse modelo único no seu preço e segmento. Há muitos cronógrafos disponíveis, mas esse é social. Você pode conferir os Portugueser Perpetuals. Esses modelos têm preço competitivo, e ainda contam com a história de Kurt Klaus. Os designs são belos e opções como o calendário eterno elevam o nível. Adicionar complicações ao design de um relógio revela que ele é bom. Isso vale totalmente para o Portugueser. Depois chegamos à série Pilot. Eu adoro os Mark XX, vou falar deles um pouco mais tarde. Então vamos focar em algumas das outras peças. Eu mencionaria o Pilot 41.
Esses são subestimados, especialmente os de cerâmica. Eles dominam esse estilo, ficam fantásticos. Adoro o deserto de Mojave e as novas cores de cerâmica que estão produzindo. Essa versão com esse tom mais bege e com aparência de deserto na superfície da caixa fica linda com esses tons suaves do mostrador. Se preferir, escolha a edição Lake Tahoe. O contraste é alto em todos os casos, mas poucos consideram os Pilot 41, costumam citar os Mark 20. Tem que falar do Big Pilot, ideal para quem tem pulso para esse relógio. Esses relógios são incríveis. Também gosto do Pilot Time Zone. Se busca uma complicação de hora mundial, esse é pouco comentado. Para o relógio do dia a dia, destacaria dois aqui. Este é o Mark 20 se você quiser gastar menos de 10 mil dólares que agora. Com muitos dos aumentos de preço que aconteceram na indústria, eu acho que eles estão em uma posição única para se comparar bem com outros por aí. Você está ali por volta de 7 mil dólares. 7 mil dólares. A pulseira é ótima, e esses relógios com correia também são excelentes, com várias opções de mostrador. Você pode escolher um mostrador preto tradicional, de alto contraste, ou algo mais contemporâneo e diferente. Depois há o Ingenieur. Ingenieur acaba se perdendo entre esportivos de aço integrado, mas é um dos meus favoritos. Se eu pudesse ignorar totalmente o preço e avaliar esses relógios pelo que são, este não seria o último. E em termos de acessibilidade nesse gênero, ele ainda é um dos mais alcançáveis nessa área. Eu adoro o visual do Ingenieur. Eu particularmente gosto do Aqua e do Titânio. O azul é clássico. Eu gosto desse também. O Audemars é um relógio muito bem desenhado. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho no relançamento de 2023. Para relógio de mergulho, o Aquatimer merece destaque. Agora, o Aquatimer está definitivamente em uma posição difícil por causa da concorrência na sua faixa de preço. Mas ele é diferente. É um relógio que, se você não viu pessoalmente, talvez não deva julgar antes de ver, porque você pode se surpreender com o quanto vai gostar. Foi o que aconteceu comigo. Primeiro, não gostei dele nas fotos online, mas ao ver e experimentar pessoalmente, mudei de opinião. Eu pensei, espera aí, isso fica muito bonito com o revestimento anti-reflexo, a ação do bezel. É uma proposta interessante e diferente de muitos dos seus concorrentes. Mas tudo bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje mostrando o que você precisa saber antes de comprar um IWC. Se vocês gostaram do vídeo, acharam útil, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Eu realmente agradeço muito. Tem alguma marca para a qual ainda não fizemos esse tipo de vídeo e você gostaria de ver? Comente aqui embaixo. Acesse também tedbaldizo.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Compras em nosso site têm envio rápido, suporte dedicado e garantia total de fábrica para todos os produtos. Se procura um relógio, será um prazer tê-lo como cliente, o que nos ajuda a continuar nosso trabalho. Amamos o que fazemos. Muito obrigado por assistirem. Fiquem bem e até breve.